Está no ar mais um Saúde em Dia com Paula Caminho, nosso encontro semanal, todo sábado às 11h45 da manhã aqui no SBT. Eu convido você a nos acompanhar juntamente com o nosso time de profissionais para trazer informação de credibilidade para a sua manhã. Nos acompanhe a partir de agora. Dando continuidade à nossa manhã de muita informação aqui no SBT, eu tenho o privilégio de receber ele, que faz parte do nosso time de informadores, Dr. Danilo Macena, Danilo Balô, que vai falar um pouquinho sobre festas de final de ano. Doutor, muito bem-vindo, um privilégio recebê-lo aqui. Novamente, obrigado pelo convite, para mim é uma honra e um prazer estar participando do seu programa mais uma vez. Doutor Danilo, a gente sabe que final de ano o pessoal acaba dando uma extrapolada, né? São muitas confraternizações, muitas festas. Como fazer para curtir essas ocasiões sem culpa e sem exageros? Eu costumo até falar brincando, né? As pessoas querem conter danos justamente nas festas de fim de ano. Sim. Passa o ano inteiro aí comendo tudo que vê pela frente e chega final de ano quer se privar. Mas é possível sim conter os danos nas festas de fim de ano. O mais importante é que no dia do evento a pessoa não fazer restrições severas, porque ela vai comer final de ano. O importante é ela manter as refeições do dia, para ela chegar, por exemplo, numa ceia de Natal, saciada. Então, ela comer as coisas que ela tem da alimentação dela ao longo do dia para chegar na ceia com um pouco de saciedade. Porque se ela restringe totalmente a alimentação do dia, ela vai chegar com uma fome absurda na ceia, e aí ela vai comer até mais, e ela vai achar que ela vai estar num saldo positivo. E muitas vezes não, isso vai gerar uma impulsividade alimentar. Então, o segredo é sair de casa já alimentado. De preferência alimentado. Fazer as refeições do dia. Não sair com muita fome. É igual ir no mercado com fome, né, doutor? É a mesma coisa. É a mesma coisa. No mercado com fome é um perigo. Você quer comprar tudo. Exato. Você vai ver a bolachinha, você vai passar na parte de padaria, você vai comer ali o croissant, você vai pedir um pão de queijo. Então, ir saciado é uma das melhores estratégias. Na hora da ceia, nós podemos montar um prato equilibrado sem abrir mão dos nossos pratos favoritos? É possível fazer isso? Sim, é possível. O mais importante quando você for montar um prato na sua ceia de Natal ou Réveillon, ou até mesmo no almoço, é você caprichar nas proteínas. Por que caprichar nas proteínas? Porque a proteína vai gerar saciedade. A digestão da proteína ela é mais lenta. Por exemplo, o peru, o pernil, o frango, a carne vermelha, por ter uma digestão mais lenta, ela vai permanecer por mais tempo no seu estômago. Isso vai sinalizar para o seu cérebro uma saciedade. Então, capriche nas proteínas e depois você pode ir para os demais alimentos, como, por exemplo, os doces, né? As demais refeições que vão ter ali na mesa de jantar, na ceia. Mas as proteínas são fundamentais. E, claro, colocar os folhosos, né? As fibras, as folhas, os legumes, as frutas. E nunca deixar de comer, por exemplo, ali o pudim da sua avó, comer ali o bolo de chocolate, porque é uma eventualidade. Isso não se faz o ano todo. Natal e Réveillon uma vez por ano. Então, as proteínas priorizando já é o importante. O que você diria, doutor, para os pacientes, para quem está nos acompanhando, que queiram dessa virada de chave, que ainda tem um pouco de receio, que querem mudar, mas não encontraram ainda o estímulo, o incentivo que você encontrou para mudar? O que eu sempre falo para as pessoas é, de nada vai adiantar você querer mudar os seus hábitos alimentares se você não mudar a sua mente. Então, buscar uma ajuda psicológica, se você tem ali a sua trava para mudar o seu mindset, para você mudar os seus hábitos alimentares, o que está te travando de você comer melhor? O que é esse tipo de problema? São hábitos? É estresse? É ansiedade? Então, buscar ajuda em relação a isso. E, em primeiro lugar, eu vou antecipar, busque a Deus, a parte espiritual. Se você não muda a sua parte espiritual, se você não busca a sua espiritualidade, não vai adiantar. Verdade, é necessário você buscar ali uma força excêntrica do nosso Deus divino para que você consiga mudar esse mindset, buscar uma ajuda mental e também uma ajuda de novos hábitos alimentares. Até porque eu escutei algo muito importante hoje e faz todo sentido. Só prospera quem tem paz. É isso. É isso. Não é? E a gente prospera em todas as áreas da vida, mas precisa ter paz. Sim, sem dúvidas. E a paz você encontra num lugar, né, doutor? Sim, num lugar só. É só ele que nos proporciona. Com certeza. Doutor Danilo, para quem queira acompanhar os seus conteúdos, suas redes sociais, qual é o seu Instagram? Meu Instagram é @balonutri. Lá eu falo sobre tudo. Alimentação, estilo de vida, mindset. E dou dicas fundamentais para você melhorar os seus hábitos e até, de certa forma, melhorar a sua estética corporal. Sempre muito atuante nas redes sociais. Vocês que nos acompanharem, esse conteúdo fica salvo aqui na nossa plataforma. Basta vocês seguirem, acompanharem e compartilhar.
como não se curvar à potência da natureza. Além de observar, me resta sentir cada uma de suas paisagens. Não é só bonito, é muito forte. É como dirigir o Haval H6 GT, sentindo toda a potência dos 393 cavalos, combinado com os 2 motores elétricos e um motor a combustão. É poder desbravar esse cerrado com uma energia limpa. Essas construções milenares são 3 formações geológicas com milhares de anos, uma sendo construída em cima da outra, formando um cenário único. Se fosse um carro, ele uniria o esportivo ao SUV. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Para aproveitar o melhor de tudo, basta unir o futuro com a simplicidade. Não tem como sair indiferente de um lugar como esse. Estar aqui é ganhar força para seguir adiante. Diferente. E com certeza, totalmente renovado. O único lugar que não dá para desacelerar é dentro do Haval H6 GT. O amanhã chegou na Chapada dos Guimarães. Hello, tomorrow. Na Vitaforma, nosso propósito vai além da suplementação. Acreditamos que investir em saúde é construir um futuro de qualidade, energia e vitalidade. Com nossa linha de suplementos de alta qualidade, como a creatina, a VitaCarb, Vital Q12, a melatonina, o ômega 3 e a creatina em goma, oferecemos soluções práticas e eficazes para quem busca viver mais e melhor. Escolher Vitaforma é priorizar sua saúde e a sua longevidade. Somos mais que uma marca de suplementos. Somos um parceiro na sua jornada de bem-estar e evolução. Vive intensamente. Invista em você. Vitaforma, uma nova forma de viver a vida. Dando continuidade à nossa manhã de muita informação aqui no SBT, eu tenho o privilégio de receber pela primeira vez aqui Dr. Alexandre Demarques Júnior. Ele que é endócrino pediatra e vem trazer informação de qualidade para a nossa manhã. Doutor, muito bem-vindo, é um privilégio recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e trazer informação de qualidade aos ouvintes e aos futuros pacientes, provavelmente. Doutor, vamos falar hoje sobre um tema muito comum, né, mas muito frequente, que é o micropênis. Quando que é necessária a intervenção e quais são as opções de tratamento? O micropênis ele é definido quando o pênis está abaixo do que é considerado normal. Então, nós temos curvas de crescimento de comprimento peniano. Igual nós temos curvas de crescimento de altura, peso, também existem curvas específicas para o comprimento peniano. Então, quando que se define micropênis? Nós vamos examinar o paciente, vamos medir o comprimento peniano e colocar nessa curva de crescimento. Se estiver abaixo do que é considerado normal, a gente vai fazer o diagnóstico de micropênis e nós vamos fazer o tratamento. O tratamento ele é hormonal, então é feito com testosterona e o tratamento ele é injetável, então é uma vez por mês durante 3 meses seguidos. E aí nós vamos reavaliar esse paciente, ver a resposta. Na grande maioria das vezes, esses 3 meses é suficiente, mas eventualmente, dependendo da idade que foi feito o diagnóstico, às vezes precisa esse tratamento se estender até o 6º mês. O tratamento ele deve ser feito assim
que for feito o diagnóstico. Quanto antes, melhor, porque as respostas vai ser melhor. E em qual fase da vida é mais indicado fazer esse diagnóstico, doutor? Existe uma fase mais indicada para ser feito esse diagnóstico? O quanto antes, melhor. Então, o diagnóstico ele pode ser feito até no período neonatal, então ali recém-nascido, quando a gente consegue examinar esse paciente, identificar que o pênis está num valor de comprimento muito pequeno, já pode ser feito o tratamento nessa idade. Mas, às vezes, chega para a gente na fase escolar, ou seja, por volta dos 4, 5 anos de idade, ainda o tratamento é muito bem efetivo nessa idade. Quando vai chegando já próximo da adolescência, os receptores hormonais no corpo cavernoso, no pênis em si, já vai perdendo um pouco a sensibilidade, a resposta desse tratamento. Então, o tratamento ele pode ser, entre aspas, vamos dizer assim, que menos efetivo. Então, quanto antes é feito o diagnóstico, melhor vai ser a resposta do tratamento. Quais são as principais causas, doutor, do micropênis? Está relacionado a fator genético, hormonal, ou tem outras condições? Algumas causas podem estar relacionadas com algumas síndromes genéticas. Principal é hormonal, então a gente chama de hipogonadismo, quando o testículo não produz adequadamente, em algum momento da vida, a produção de testosterona. E, às vezes, também pode ter algumas causas genéticas, mas aí já é mais raro. Só que o mais comum é a deficiência na produção de testosterona. Que mensagem você deixaria, doutor, para os papais que estão preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos, né? E especialmente nesse tema que é tão delicado ainda? É um tema que gera muita dúvida, vergonha na grande maioria, né? Porque é um tema, entre aspas, vamos dizer assim, as pessoas acabam que têm um certo receio, preconceito, vergonha, porque parece que você está lidando com uma questão sexual, mas é muito mais do que isso, é saúde. Então, o conselho que eu dou é conversa sempre com o pediatra. Se você tem uma dúvida que está diferente dos amigos, tira essa dúvida. Se o pediatra não conseguir medir adequadamente, não conhece a curva de crescimento peniano, manda para o endocrinologista, porque todos os endocrinologistas infantil estão muito bem capacitados para fazer o diagnóstico correto e principalmente fazer o tratamento. Perfeito. Doutor, para quem quer acompanhar seu trabalho nas redes sociais, qual é o seu Instagram? Dr. Dr. Alexandre.endoped. Muito bom recebê-lo aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. Vocês que nos acompanharam, eu lembro sempre que esses conteúdos ficam salvos no nosso canal do YouTube, Dr. Cash, onde vocês podem rever e compartilhar essas informações. No Colégio ICL. O futuro começa agora. Aqui, nossos alunos vivenciam uma educação transformadora em uma estrutura moderna e acolhedora, com tudo o que precisam para crescer e se destacar no mundo. São 8 laboratórios completos onde a curiosidade ganha forma e o aprendizado acontece na prática. Nosso programa bilingue vai além das palavras, formando cidadãos prontos para o mundo. E não para por aí. Trabalhamos o desenvolvimento socioemocional e humano com aulas que incluem até meditação, para que cada aluno desenvolva empatia, autonomia e pensamento crítico. No Colégio ICL. Combinamos as melhores práticas internacionais com metodologias ativas e inovadoras para preparar nossos alunos para os desafios do amanhã. Agende uma visita e venha conhecer tudo isso de perto.
Com sede em Cuiabá, a Oncolog é uma moderna e completa clínica para prevenção e tratamento de câncer. Com uma qualidade técnica e conhecimento de ponta de nossa equipe, fez com que recebemos o selo de qualidade da ONA, que melhora os processos e dá segurança no tratamento de nossos pacientes. A mais alta tecnologia para cuidar bem das pessoas. Essa é a oncologia do futuro. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um quadro Dicas da Arquiteta, com a Tatiane Castro. Diana Bulhões, Sublime Imóveis. Tati, uma realidade frequente é o uso do espaço locado, para áreas comerciais. O que você indica para renovar, repaginar, fazer uma transformação nesses espaços sem danificar a estrutura e, é claro, depois que encerrar o contrato, conseguir remover com facilidade esses produtos? Então, Diana, uma procura bem frequente, no escritório são com clientes que estão locando algum espaço para aquisição, para montar uma clínica, um estabelecimento comercial, seja ele, de qual espécie for. E aí a grande incógnita é como investir, como fazer essas intervenções sem a gente fazer um investimento tão alto e depois tendo que entregar o imóvel conforme a gente locou. Então, assim, uma das dicas que a gente mais utiliza e indica, inclusive, na realização dos serviços, são, por exemplo, na divisão dos ambientes. A gente pode estar utilizando como recurso drywall, O que é o drywall? São aquelas paredes de gesso, que a gente tem uma estrutura de metalon, e como recurso nela também, a gente pode utilizar um revestimento interno para acústica, para o conforto daquele ambiente. E uma grande diferencial que a gente tem na utilização do drywall. A gente pode utilizar ele com dupla face, parafusando ele apenas na parte superior. Então, quando nós vamos entregar o imóvel, a gente vai e remove essa estrutura sem danificar aquele piso que está ali embaixo, É muito importante, porque quando o espaço ele é locado, tem muito disso, porque às vezes até o dono do espaço coloca lá algumas observações no contrato Com sobre certeza. não perfurar a parede, algumas coisas bem específicas. Então, a utilização desses materiais específicos facilita muito, dá sim para renovar o ambiente sem precisar danificar a estrutura. Então, Tati, deixa uma dica para quem está nos assistindo nesse momento sobre como renovar. Se você pudesse dar uma dica para quem está renovando o seu espaço sem precisar danificar a estrutura e sem precisar fazer um investimento muito grande. Eu acho que a principal dica que a gente tem que dar é contrate o escritório Tatiane Castro. Concordo. Você quer fazer uma obra mais rápida, mais segura e sabendo fazer as escolhas, dentro do seu orçamento e dentro das suas condições, você precisa de procurar uns profissionais habilitados, seja ele na parte de projeto e na parte de execução. Eu acho que esse é o requisito fundamental que a gente tem para hoje dar de dica para vocês aí que estão nos assistindo. Bom, e para você que é antenado e não quer perder nenhuma dica, todo sábado, neste mesmo horário, no Saúde em Dia, Dicas da Arquiteta. Com Tatiane Castro. Diana Bulhões, Sublime Imóveis. Está no ar mais um Direito e Saúde com a doutora Jaqueline Larreia. Doutora Jaqueline, o plano de saúde pode limitar o que o médico credenciado pode prescrever para o beneficiário? Não, Paula, não pode. Não existe essa inserção do plano de saúde na relação médico-paciente. Então, se eventualmente um paciente chegou até o consultório médico e necessita de um tratamento que não está lá na lista ou no contrato que existe vigente entre o paciente e o plano de saúde, o médico tem o dever de prescrever. É muito comum hoje em dia que as operadoras limitem tempo de exame. Se você fez um exame cardiológico hoje, só pode fazer daqui 6 meses. Mas essa limitação não acontece para o cliente, ela acontece para o médico que prescreve. Então, fica a obrigação para ele não prescrever. Nesse caso, não há como se observar essa limitação, porque o médico tem o dever legal de prescrever aquilo que é melhor e adequado ao tratamento diagnóstico do paciente dele.
que o médico, doutora, deve fazer se sofrer qualquer espécie de cerceamento de liberdade profissional? Então, se eventualmente o médico recebe qualquer espécie de orientação das operadoras de saúde, por comunicado interno, e-mail, ou até mesmo alguma previsão no contrato ou no estatuto que rege a relação entre o médico e a operadora, ele deve, então, reportar essa situação ao CRM. Ele deve comunicar ao CRM do estado onde ele atua, trazendo em detalhes essa situação que limita e cerceia a atividade profissional dele. E esse foi mais um Direito e Saúde com a doutora Jaqueline Larrea. Olá, tudo bem? Se você percebeu que o seu cabelo está caindo mais do que o normal, calma. Nem toda queda de cabelo é motivo para preocupação. Mas quando é que precisamos ficar atentos? No programa de hoje, vou te ensinar quais as principais causas da queda de cabelo e quando é hora de buscar ajuda. Vamos lá? É normal perdermos cerca de 50 a 100 fios de cabelo por dia. Mas se você nota muitos fios no travesseiro, no ralo do chuveiro ou até na sua escova de cabelo e também percebe falhas no couro cabeludo, esses podem ser sinais importantes. A queda de cabelo pode acontecer por vários motivos, entre eles genética, mudanças hormonais, falta de vitaminas, várias doenças, pós-parto e, inclusive, uso excessivo de medicamentos. Mas a boa notícia é que a maioria dos casos tem tratamento. Então, se a queda de cabelo está te incomodando, procure um especialista. Existem vários tratamentos que ajudam a recuperar os fios e manter o couro cabeludo saudável. Quer saber mais? Me siga nas redes sociais e aguardo vocês no próximo Tricologia em Foco, com Marielle Piquin. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Josenete Molina, estou aqui no Saúde Contábil trazendo dicas semanalmente para vocês, profissional da saúde. Hoje vamos falar do Pix. Qual é a sua obrigação? Quais as suas dúvidas em relação a isso? Na verdade, desde quando surgiu o Pix, ele é uma movimentação financeira igual débito e crédito que é informado pelos bancos e operadoras de cartão de crédito semestralmente para a Receita Federal. Ou seja, a Receita já tem acesso às suas movimentações via Pix. Na Instrução Normativa de 2015, limitou o piso de R$ 2.000 para pessoa física e para PJ R$ 8.000. Inclusive, teve uma mudança final de 2024, aí teve toda aquela reviravolta e eles revogaram o decreto. Mas já é informado desde quando surgiu e qual que é a forma correta de você, profissional da saúde, fazer. Quando é pessoa física receber o Pix, você tem que lançar no seu Carnê-Leão. E quando você é PJ, emitir nota fiscal para ficar regular e em dias com o fisco. Tome cuidado e fiquem atentos. Muito obrigada. Bom dia, meu nome é Breno Alegria, advogado especialista em direito médico. Estamos começando mais um Saúde Legal. Hoje a gente vai falar sobre a importância do profissional médico contar com contrato de prestação de serviço, termos de consentimento e documentos de autorização de uso de imagem de seus pacientes. Começando pelo contrato, é importante destacar que o contrato ele não traz apenas obrigações do profissional ou da clínica para o paciente, mas também você pode colocar no contrato, e deve fazer isso pela sua segurança profissional, obrigações do seu paciente para com você. A importância de ter um contrato com objeto bem esclarecido sobre o tratamento e a terapêutica a ser desenvolvida não se resume apenas em questões financeiras, em questões de consultas, mas principalmente é uma garantia
de que o profissional médico, caso necessite fazer uma defesa em algum processo, seja um processo ético, administrativo ou um processo judicial, consiga demonstrar que o seu paciente se comprometeu de acordo com aquilo que está estabelecido no contrato de prestação de serviço. Então, o primeiro documento essencial para a prática médica deve ser um contrato de prestação de serviços bem redigido, de acordo com as necessidades do profissional. Passado o contrato, vamos falar do termo de consentimento livre e esclarecido, que é um documento que, em regra, os profissionais costumam utilizar de uma forma muito técnica, muito rígida, e que, para a justiça, não tem uma função muito adequada quando deixa de informar devidamente e efetivamente o paciente sobre aquele procedimento ou aquela terapêutica. Então, o termo de consentimento ele precisa ser feito sob medida para cada profissional, com exclusividade, já que cada profissional tem uma forma de trabalhar e tem opiniões com relação ao tratamento a ser desenvolvido. O termo de consentimento ele deve ser claro e deve trazer ao seu paciente a maior quantidade possível de informações a respeito do procedimento, complicações, alternativas e possíveis intercorrências. É um documento que, se bem elaborado, pode eximir o profissional de uma responsabilidade civil, de uma indenização em uma eventual ação judicial. Com relação ao termo de autorização de uso de imagem, é sabido que, recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que permite ao médico fazer publicidade, fazer postagens em redes sociais, só que essa publicidade ela não é absoluta. Então, existem questões que precisam ser observadas com relação à resolução do CFM. Dito isso, o termo de autorização de uso de imagem para fazer postagem em redes sociais, ele é importante uma vez que o seu paciente precisa concordar com a exposição da imagem dele, para que você não sofra nenhum problema relacionado ao seu paciente e menos ainda um processo ético por parte do seu conselho. Está no ar mais um Dica do Especialista com o Dr. Alexandre Demarque Júnior. Ele que é endócrino pediatra e sempre traz informação de qualidade para a nossa manhã. Doutor Alexandre, o que os pais devem fazer ao suspeitar que o filho pode ter alguma condição relacionada ao desenvolvimento sexual, mais conhecido como hermafroditismo, né? Isso. Então, vamos lá. Bom dia. Primeiramente, o termo hermafrodita, ele está sendo em desuso, porque o termo correto seria distúrbios da diferenciação sexual, quando a gente vai fazer uma diferença se é homem ou mulher, vamos dizer assim, para ficar mais claro. E quais são os maiores desafios, né, para esse diagnóstico? Como que a família pode lidar com isso? É uma questão bastante polêmica, né? Mas e também de difícil entendimento para os pais, porque você está ali esperando a criança nascer e, de repente, você se depara com uma criança que, visivelmente, não é possível fazer uma diferença se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Então, a gente vai precisar fazer uma série de exames para chegar num diagnóstico, às vezes precisar fazer testes genéticos para chegar num diagnóstico correto, e aí gera uma aflição, gera uma ansiedade nos pais, uma insegurança, um medo. Então, é bastante difícil lidar, precisa de tempo, empatia e bastante compaixão de poder tentar colocar no lugar do outro e tentar entender toda a dificuldade da família que eles passam nesse momento. Esse foi mais um Dica do Especialista com o Dr. Alexandre Demarque Júnior. E chega ao fim mais um Saúde em Dia com Paula Caminha. Me despeço de vocês, já lembrando do nosso próximo encontro, sábado que vem, às 11h45 da manhã, aqui no SBT. Você que queira compartilhar e replicar as informações que nós exibimos aqui no programa de hoje, é muito fácil. Basta se inscrever no nosso canal do YouTube, @DrCast, onde ficam anexados todos os conteúdos do programa Saúde em Dia. Compartilhar com amigos e familiares. Até o próximo sábado, se Deus quiser. VitaForma, uma nova forma de viver a vida. Clínica multidisciplinar Existir. Existindo para desenvolver. GWM. Bem-vindos. Somos a GWM.